Bora já começando aqui o vídeo, galera, com as reações. E galera, eu separei 4 vídeos para eu estar reagindo aqui sobre notícias, tá? Sobre o que está acontecendo no nosso, sobre o que está acontecendo dentro do nosso ecossistema, dentro do nosso Brasil, dentro do nosso mundo, tá bom, galera? E fica até o final, galera, porque o último vídeo ele é muito forte, tá? Eu vou tentar o mínimo possível falar e pausar, porque eu quero que você escute e grave. E se possível, galera, tá? Se possível, pelo menos o finalzinho desse vídeo, grave, tá? E veja o quão o sistema é corrompido e o quão o sistema tem manipulado a gente. Então fica até o final, tá? É muito importante, galera. E compartilhe esse vídeo com amigos, com vizinhos, com família. Quanto mais pessoas despertarem, melhor será o nosso país e a nossa vida. Beleza? E galera, deixa o like, se inscreve no canal. Aqui eu falo sobre notícias, sobre finanças, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre finança, deixa para mim lá no campo de mensagem que eu respondo. Se tiver algum vídeo aqui sobre geopolítica, sobre alguma notícia relevante, coloca para mim aí que eu vou estar avaliando e vendo se cabe eu fazer um vídeo sobre. Beleza? Então bora já começar, galera. Imposto para um governo que financia um Gilberto Gil com 4 milhões, enquanto o pessoal do Correio, os Correios, o pessoal não está recebendo nem o serviço de saúde essencial, e o Gilberto Gil que canta gente estúpida, gente hipócrita, os barracos da cidade, e o cara tá lá na sua cobertura no Rio de Janeiro, pegando 4 milhões de trabalhador, que me dá uma raiva, cara, que eu gostava do Gilberto Gil, e uma vergonha. Eu penso assim, poxa, como que esse cara dorme, né? Sabendo que ele falava da pobreza, criticava a elite, e aí agora ele é a elite que pega 4 milhões de quem não tem nada. Eu abordei o Gil no Twitter diretamente, ele não me respondeu. Fica à vontade, tá, Gil, para responder. Se quiser dar entrevista e contar como é que você se sente, como que você vai dormir quentinho, gostoso. Olha, eu tenho certeza que ele dorme muito bem, viu? Com esse rico dinheirinho e o tanto de dinheiro que ele já fez na carreira dele, né? Para vocês verem o tamanho da hipocrisia de muitos influenciadores que ganham muito, mas muito dinheiro do 13 para fazer propaganda para ele. Muitos, principalmente influenciadores que veio da Rede Globo, da Rede Record, da Bandeirantes, do SBT. Então, gente, tomem cuidado com pontos de vista de influenciadores ligados ao grupo que manda na gente agora, gente. Porque o nosso país ele só está afundando. E esse ano eu falo para vocês, nós temos a última oportunidade de libertar o nosso país, tá? Embora eu acredito que o sistema já começou a descartar o 13. E quem está junto com o 13, tá? Mas se você discorda ou não, coloca no campo de mensagem. O que você acha? O sistema já está se livrando do 13 ou não? Ou é loucura da minha cabeça? Esse é um caso bem complexo, né? E ele tem uma história que precisa ser contada à sociedade brasileira, né? Como iniciou a história do Banco Master? Você já sabia? Eu não sabia, viu, galera? E eu fui cacei informação e eu fiquei estonteado. Caramba, olha como que começou. E olha aonde começou. Na Bahia, que tem ali um governador do lado do 13. Olha que coincidência, né? Todas as corrupções do nosso país ligadas a um grupo só. Coincidência, né? Mas enfim, bora aqui continuar vendo o vídeo. O
o gênese, o início, o alicerce do Banco Master começa na Bahia, quando Na Bahia. o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, era governador e o líder do governo, o Jacques Wagner, era secretário. Se vendeu uma estatal que tratava de cesta básica de alimentos para funcionários, uma estatal baiana, para um dos sócios do banco, atualmente do Banco Master, que é o Augusto Lima, uma operação de 15 milhões de reais. E ato contínuo, o Augusto vende 50% dessa operação por 30 milhões. É um negócio da China. Manteve 50% do controle da operação. E o governo do estado da Bahia tornou essa operação um negócio, um toque de Midas, uma mina de ouro. Porque transformou alimentos em consignado, inclusive com a possibilidade de que todo o conjunto de servidores baianos pudesse ingressar nesse sistema. Ao longo do tempo, essa margem de consignado, que era 30%, chegou até 75%. E o negócio que começa desta forma, eu diria, inopinada, diferente, na Bahia, se espalha pelo Brasil. O negócio era para cesta básica. Aí daqui a pouco já estava fazendo empréstimo. O modelo passa a ser implementado em diversos municípios brasileiros, em diversos estados. E isso gerou o início do Banco Master. E essa amizade, essa admiração mútua era tão sólida que, algum tempo depois, por um pedido do PT da Bahia, um ministro medíocre que quebrou o Brasil, alguém que não tem nenhuma capacidade de gerir finanças públicas, basta ver o que ocorreu em 14 e 15, a maior recessão da história do Brasil. Esse ministro... Em 14 e 15 era quem mesmo que estava no poder do nosso país? Era quem? Coincidência de novo, né? Bora continuar vendo. Medíocre, mas petista, ganha um emprego de R$1 milhão nesse banco, por mês. Um banco de terceira linha. Eu desconheço no mercado financeiro um banco de primeira linha que contrate um lobista por R$1 milhão por mês. E um ex-ministro do STF, também a pedido do PT da Bahia, ganha uma consultoria de R$350 mil por mês. Mais adiante, nós flagramos o presidente da República, o senhor Lula, reunido com o diretor de políticas monetárias do Banco Central, ou seja, uma área que não tem nenhuma afinidade com a ação dos bancos, que trata justamente da questão de juros, de câmbio, de inflação. O senhor Galípolo, que vem a ser hoje o presidente do Banco Central, numa reunião fora de agenda, sem conhecimento do presidente do Banco Central na época, o senhor Roberto Campos, com o presidente da República, com o ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Rui Costa, que por coincidência era o cidadão que propiciou a origem desse banco lá atrás, e o senhor Vorcaro e o lobista contratado, o senhor Mantega. Então muita coisa precisa ser explicada, muita coisa precisa ser esclarecida, essa relação incestuosa, promíscua, no mínimo curiosa, do governo do PT com o Banco Master. E o mais engraçado, os discursos que nós estamos assistindo agora do Lula, dizendo que nunca antes na história do país, me parece assim uma espécie de bordão, um banco foi liquidado ou investigado. Ele tem uma amnésia, uma memória seletiva extraordinária. Será mesmo? Outra coincidência? Tanta coincidência, né? Sempre quando tem aí o 13 na dianteira do nosso país, acontece tantas coincidências, né? Por isso que eu falo, pessoas que entregam o seu voto, né, para esse agrupamento de pessoas que se dizem trabalhar para o país, mas trabalham para que o país se transforme mais ainda em escravos, né? Não vou nem permanecer não, que eu ia falar uma palavra pior aqui. Mas
E agora, com as CPIs, como que está essa condição do Banco Master? Vamos ver aqui nesse próximo vídeo. Olha só, quem está contra continuar a CPI, que está investigando, porque para resolver tem que investigar e prender todos. E devolver o dinheiro para as pessoas que colocou nesses CDBs falsos, beleza? Como que está hoje a condição do caso Master? Olha quem são os roxinhos e os partidos que votaram não investigue a fraude do Banco Master. Deixa tudo no shh. Quantos senadores de cada partido não assinaram o pedido de investigação do Banco Master? Aqui estão os roxinhos. Gente, só falar uma coisa rapidinho aqui. Para você que nunca parou para pensar nisso. Nesses mais de 20 anos que o PT tá mandando ou está na dianteira do nosso país, quem foi que sempre protegeu o 13? Olha lá, ó. PSD. E o PSD, ele manipula qual é o lado da balança? O centrão. Então, o centrão sempre foi o vendido e o protetor do 13. Então, se você tem bom caráter, tá? Você não vai entregar o seu voto para ninguém que seja de centro, centro-centro ou centro-esquerda. Para ninguém. Se você tiver caráter. Agora, se o seu objetivo é que esse país continue sendo um esmoléu, um bando de escravo, continue votando nos mesmos agrupamentos de agora, do 13. Tô tentando procurar palavras mais sutis, mas... ai, bora continuar. Memorizem, se não lembrar, votem aqui no meu vídeo. E aqui estão os partidos com a quantidade de cada um. PSD 9, PT 8, MDB 7, PSB 4, Progressistas 3, PL 2. Ó, PL de direita. Marca esses nomes desses lixos vendidos. Lixos. Não são seres humanos, são lixos. Tá? Marca o nome desses lixos e não entregue seu voto mais pra eles. União Brasil 2, PDT 1 e Podemos 1. Aqui a Soraya Tronic, aqui. Ó, Elisiane Gama, aquela crente lá, crente fajuta, crente do Paraguai, que apoia tudo que é de errado, de ruim, que vai contra a Bíblia. E os outros aqui, os digníssimos, olha, guardem esses roxinhos para que vocês não cometam o engano de estarem dando voto para essas pessoas aqui que vão contra a investigação da maior fraude de todos os tempos, do maior roubo de todos os tempos. Eles querem que não seja descoberto quem está envolvido. Agora, a gente não sabe por quê, né? Será que é porque tem algum parente deles envolvido? Eles estão querendo proteger alguém? Ou será que vai ganhar mais dinheiro quem votar contra? As emendas, hein? Ó. Será, hein? A gente não sabe, né? Pode ser várias coisas. Independente do motivo que seja, eles estão errados. É isso aí, galera. Bora aqui pro último vídeo. E, galera, se você puder, já grava a partir daqui. Ou grava o vídeo todo. Ou, se possível, compartilhe o vídeo com seus amigos, com a sua família. Mas, se puder, grave esse próximo vídeo agora. Vou tentar não reagir, vou tentar não atrapalhar o vídeo. E, galera, preste toda a sua atenção. Se você estiver fazendo alguma coisa agora, para e preste atenção nesse vídeo. É muito importante, gente. Muito importante. Se você quer ter um futuro, se você quer proteger a sua família, veja esse vídeo até o final. Beleza? Já deixa o like, se inscreve. Se você tiver alguma dúvida de finanças, ou você quer aprender como economizar, como investir, aonde investir e quando investir, treinamento MDF, beleza? R$ 37,00, 54 aulas. Vale cada centavo, galera. Vídeos de 5 a 7 minutos, bem explicadinhos. Bora aqui continuar, viu? Beleza, galera? Mas não esquece do like, hein? Já se inscreve aí, tá? Ou você pode
ir aqui embaixo do vídeo, na inscrição, ou você pode também clicar aqui, ó, no logo do YouTube, clica lá e se inscreve. Em nome de Jesus, ajuda nós. O controle da espécie mais inteligente e poderosa do planeta seria separá-los completamente do amor que existe dentro deles mesmos. Assim que eles forem suficientemente velhos para começar a criar uma compreensão de quem são, force-os a entrar em um sistema que ensina que é errado ser você mesmo, se o seu eu for diferente do que é aceito como normal. Confunda-os sobre sua própria constituição biológica, para que pensem que alterar permanentemente o corpo é a resposta para a felicidade. Exija... Entendeu aí, né? São só 2 gêneros, masculino e feminino. Aí até 2015, era as letrinhas lá do pessoal, era 2. Aí agora virou 46. Entendeu a divisória aí, né? Presença diária deles em uma instituição que os faz focar apenas nas informações fornecidas. Faça-os frequentar essa instituição dos 5 anos de idade até a vida adulta e teste-os repetidamente sobre as informações para que isso se torne a verdade deles. Dê a eles uma explicação para tudo, para que nunca tenham a chance de formar suas próprias suposições sobre o mundo. Repreenda-os e humilhe-os se sugerirem uma opinião que se oponha à de suas autoridades. Continue lembrando-os de como seus ancestrais foram cruéis uns com os outros no passado, e divulgue como eles são cruéis entre si no presente. Mostre a eles apenas tragédias no noticiário, para que vivam com medo e pensem o pior uns dos outros. Convença-os de que sua espécie costumava ser a de um animal selvagem e inconsciente. Faça-os pensar que sua própria existência é tão incrivelmente aleatória que lhes falta propósito e eles têm dificuldade em compreender um Criador. Diga a eles que sua espécie é tão inteligente quanto jamais foi, para que não questionem a integridade do sistema em que estão inseridos. Ofereça a eles ídolos com beleza artificial e use-os como exemplos do que é ser perfeito, para que nunca fiquem satisfeitos com a própria aparência e não consigam evitar se comparar uns aos outros. Crie plataformas digitais viciantes que os classifiquem por números, para que baseiem seu valor próprio na quantidade de seguidores que têm e nunca se sintam satisfeitos. Construa uma sociedade ao redor deles na qual aqueles que têm dinheiro se beneficiam e aqueles que não têm fracassam. Faça do dinheiro o foco principal deles, mas torne tão difícil a... Galera, rapidinho. Pare de acreditar em influenciadores. Pessoas que mentem. Nem sempre aquilo que ele fala, ele vive. Não interessa. Gente, existe cantores 100 milhões de seguidores. Gente, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Provavelmente nem não exista ninguém, né, que tem essa quantidade de seguidores. Mas você acha certo mesmo você seguir uma pessoa só porque você gosta da música dela? Às vezes você nem compreende o que ele canta, ou ela, ou porque ela é bonita, ou porque ele é bonito. Gente, pelo amor de Deus. Ou vocês não perceberam que tudo é para aumentar mais ainda a sua distância entre você e a sua família? Não entendeu ainda? Pelo amor de Deus, gente. Aí imagine um adolescente hoje em dia, de 10 anos, que vê lá o cantor que ele gosta falar um monte de palavrão, um monte de música lixo, aí aquilo fica no subconsciente dele e ele vai se direcionar ao pai ou à mãe de qual forma? Então, galera, tome cuidado com quem vocês seguem. Tome muito cuidado. Tudo aquilo que você entender que distorce a sua verdade ou a sua moral, não siga. Estimulá-lo que permaneçam em um estado de luta constante, forçados a dedicar a maior parte do tempo ao sistema que os colocou nessa situação. Cobre impostos deles de todas as formas possíveis, mas diga que é para o próprio benefício deles, para que não pensem 2 vezes antes de pagar. Tome tanto do tempo e da energia deles durante a semana, mas dê a eles 2 dias para si mesmos, para que sintam uma sensação de recompensa e não reajam. Promova o consumo de veneno em todos os ambientes sociais, para que mesmo nesses 2 dias eles permaneçam desconectados de si mesmos e uns dos
dos outros. Encha a comida deles com excesso de açúcares e substâncias químicas viciantes. Mas faça com que seja barata, anunciada e facilmente acessível, para que nunca parem de consumir. Quando a comida deles os deixar doentes, prescreva medicamentos que apenas mascaram os sintomas, para que se tornem dependentes disso todos os dias. Cobre tanto o dinheiro deles pela assistência médica para que permaneçam em um ciclo constante de consumo, medicação e trabalho. Galera, se vocês perceberam o vídeo e prestaram atenção, tudo isso é como manipular, como como acabar com as sociedades. Assista esse vídeo quantas vezes for necessária. Tá? Grave, qualquer coisa volte no vídeo, compartilhe esse vídeo. E tome cuidado, galera, com quem vocês permitem que entra na casa de vocês. Quando vocês ligam a televisão de vocês num canal, aquelas pessoas daquele canal estão entrando na sua casa de uma forma digital, mas está entrando. E o que essas pessoas têm trazido para dentro das suas casas? Você que tem filho, tem filha, pequeno, você que tem a sua esposa ou a sua namorada, o que você tem assistido? Será que essas coisas que você ouve ou assiste soma com a sua relação entre família ou tem separado vocês? Fiquem de olhos e tchau. Fiquem de olho com o que vocês assistem. Com o que vocês assistam. Beleza? Galera, já deixa o like. Não saia aqui do vídeo. Vai aparecer aqui agora no final 2 vídeos. Clica em um deles e continue aqui no canal ajudando aí, galera, com a minutagem, tá? Tá faltando minutagem pro canal, tá? Ser monetizado. E caso você queira adquirir um fone, um suporte para celular, uma lapela, uma câmera, tem link na descrição e tem um QR Code na tela, tá? Leia com a câmera do seu celular e vê lá os links com desconto. Todos estão com descontos, beleza? E se quiser conhecer o treinamento MDF, também tanto tem na descrição ou no QR Code. Fica com Deus e tchau.